aqui da igreja, das congregações também. Aproveite, vamos lá fazer esse curso que vai ser benção. E sábado também temos o pré-congresso dos Gideões, né? Pré-conferência ou pré-congresso? Pré-congresso de Gideões lá na Vista Alegre, congregação da Vista Alegre. Isso, pastor Nelson trazendo a palavra e fazendo também o apelo, o convite àqueles que estão aqui dentro, indo não aceitar a Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, vários eventos, vamos participar de todos, que vai ser bênção para nós. Amém? A paz do Senhor para toda a igreja. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Para mim, irmãos, é um motivo de alegria, satisfação poder estar aqui nesta noite com os irmãos. E ontem tivemos ali em Volta Redonda, também na reunião de obreiros. E a obra de Deus, né, irmãos, ela continua avançando, continua progredindo, né? E o Espírito de Deus continua operando no nosso meio. Glória a Jesus. Nós estamos aqui nesta noite, é nos dado a oportunidade para nós meditarmos aqui na palavra do Senhor. E eu gostaria, irmão, nesta noite, de ler para os irmãos 2 versículos na palavra de Deus. Um está no Evangelho de São João, no capítulo de número 13, e o versículo de número 15. E o outro está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. São João, capítulo 13, versículo 15, nos diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei o exemplo. E 1 Coríntios, capítulo de número 11. Que nos diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Né? Sede meus imitadores, como eu de Cristo. Meus irmãos, eu gostaria nesta noite de meditar com os irmãos sobre, talvez o tempo não dê, vamos cortar, sobre 7 atitudes de Jesus. São 7 atitudes de Jesus a serem imitadas. E 7 defeitos que Jesus nunca imitou. 7 virtudes que nós devemos imitar. E 7 defeitos que ele nunca, jamais praticou. E ele disse que em tudo nos deu o exemplo. E Paulo falou: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Né? A imitação, né, irmãos, não é pecado, nós imitarmos uns aos outros. Nós vemos, algumas pessoas imitam outros. Geralmente os discípulos imitam seu mestre. Tem pregador que só da gente começar a ouvir, a gente descobre de onde que ele é, de qual igreja que ele é, de qual denominação, quem é o líder dele. Nós temos aqui da igreja, por exemplo, quando o pastor Júlio, quando começa a falar, a gente identifica o irmão Diniz na hora, né? Ele é um imitador do pastor Diniz na sua maneira. O nosso pastor Hildo é o pastor Davi. A maneira dele conduzir os trabalhos nos remete ao pastor Davi.
Me lembro na década de 80, quando o pastor Gilmar Santos despontou como pregador, né? Aí ele usava muito aquele jargão, receba. Daí a pouco, irmão, todos os pregadores estavam usando esse jargão. É errado imitarmos? Não. Imitarmos coisa boa é positivo. Na minha mocidade, eu me lembro, tinha um jovem na igreja, ele imitava muito o pastor Nicodemos. E ele arrumou um óculos igual ao do pastor Nicodemos, ele procurava vestir igual o pastor Nicodemos, e colocou um molho de chave também no lado, igual o pastor Nicodemos. Ele procurava imitar o pastor Nicodemos em tudo, né? E assim, irmãos, então imitar coisas boas não é errado, nós não podemos imitar maus exemplos. Exemplos negativos jamais podemos imitar de alguém, mas virtudes, coisas boas, nós podemos imitar e devemos imitar coisas boas que nós vemos nos nossos companheiros, nos nossos líderes, nós podemos imitar. Então, Jesus, irmãos, aqui na palavra de Deus, ele fala, né, eu vos dei o exemplo. Né, em tudo eu vos dei o exemplo. Jesus nos deu o exemplo, irmãos. Em quê? Ele nos deu o exemplo na obediência. Jesus, ele foi obediente em tudo ao Pai. E a obediência, ela é um princípio para nós cristãos, para nós servos de Deus, ela é um princípio que todos nós devemos observar, a obediência. A pior coisa que tem é você lidar com pessoas desobedientes, com pessoas rebeldes, pessoas que não se sujeitam a ordens, a liderança, a preceitos. Então, um dos principais princípios fundamentais da vida cristã chama-se obediência. E quem é obediente, irmãos, ele só é abençoado por Deus. Aquele que é obediente, Deus abençoa. Aquele que é obediente, prospera. Tá? A segunda virtude, irmãos, é a mansidão. Jesus, ele foi manso. O que é mansidão? Mansidão, irmãos, é a graça que Deus nos dá para nós enfrentarmos a calúnia, para nós enfrentarmos as inimizades das pessoas que têm contra nós, de nós enfrentarmos os revés, a oposição, sem nós sairmos, irmãos, da nossa posição. É você enfrentar as adversidades, meu irmão, com cortesia. É aí que caracteriza a mansidão. Pessoa mansa. Eu tive um líder por 14 anos, uma pessoa muito mansa, chamava Delcides da Costa Campos. Eu nunca via o pastor Delcides alterado. Nunca. Ele tinha um padrão, uma maneira de ser constante. Em qualquer momento, o pastor Delcides era a mesma pessoa. Desses 14 anos que eu trabalhei com ele, ele só bateu na mesa comigo uma vez. Mas foi um dia, né, irmão, lá no asilo, eu desesperado de tanta conta para pagar, tanta despesa, as coisas chegando, e eu trabalhava do lado dele, eu desesperado. Falei, pastor Delcides, as coisas estão assim. Aí ele bateu, o presidente aqui sou eu. Eu falei, tá bom. Ele não perdia, né, irmão? Ele mantinha aquela calma. Orava, quando era 1h da manhã, 2h da manhã, o socorro estava chegando ali no lar do idoso. Tá? Quantas e quantas vezes, nesses horários, pastor Sherlock chegava de São Paulo, com a caminhonete D20, carregada de suprimentos, de alimento, para socorrer ali o lar do idoso.
Então o pastor Delcides, eu nunca vi ele alterando em nada. Aquele estilo de mansidão. Tá? Então mansidão é isso, é você enfrentar as adversidades, mesmo que a pessoa está te fustigando, mas você mantém a linha, você não perde a estribeira, você está sempre tranquilo. Tá? E Jesus, irmãos, ele é o nosso exemplo de mansidão. Também na humildade, é outra virtude de Jesus. Jesus sempre foi humilde, ele falou que sou manso e humilde de coração. Jesus foi humilde, irmão, desde o seu nascimento foi o mais humilde que pôde. Não nasceu num berço de ouro, nasceu dentro de uma manjedoura. O seu ministério foi humilde. A sua entrada em Jerusalém, ele como rei, foi humilde, montado num jumento, enquanto que os reis andavam em cavalos pomposos, cavalo branco. Jesus entrou na cidade de Jerusalém como rei, montado num jumento. Tudo na vida dele foi humilde. Era um homem de oração, embora, irmão, sendo Deus, mas ele disse, em tudo vos dei o exemplo. Mas como Jesus estava também na humanidade, se revestido da natureza humana, Jesus nos deu o exemplo orando. Ele tirava os seus momentos de oração, porque ele, como homem, ele precisava orar. E estava constantemente falando com o Pai, falando com Deus, buscando, irmãos, a Deus. Jesus nos deu o exemplo, irmão, no perdão. Outra virtude que todo crente tem que ter é perdoar. Perdoar, né, irmãos, é uma necessidade que todos nós temos, é de dar o perdão para o nosso próximo. Tá? O crente que não perdoa, ele não é perdoado. O crente, né, irmãos, que não perdoa, ele não vai morar no céu, não, irmãos. Tá? Jesus, na própria oração do Pai Nosso, ele nos ensinou, perdoa nossas ofensas, assim como... Então, para sermos perdoados, precisamos também perdoar o nosso próximo, o nosso semelhante. Espírito de vingança, jamais pertence ao servo de Deus. Jamais. Não cabe ao crente ser vingativo, querer vingar no seu próximo, no seu irmão, no seu subordinado. Tá? Jamais. Jesus nunca vingou de ninguém. Eu em tudo vos dei o exemplo. Mas Jesus também, ele era um homem de compaixão, irmãos. Jesus tinha compaixão das pessoas. Quando ele via a situação das pessoas, ele se compadecia. E teve algumas vezes, Jesus até chorou. Até chorou. E Jesus também, irmãos, ele era um homem cuidadoso. A palavra de Deus nos diz que aquele que não tem cuidado dos seus, a Bíblia diz que é pior do que os infiéis. Jesus, no último momento na cruz do Calvário, irmãos, ele estava expirando ali na cruz. Jesus olha ali e vê sua mãe. E Jesus entrega a João, a sua mãe, aos cuidados de João. Fala, João, eis aí tua mãe. Eis aí o teu filho. Jesus, no último momento, estava preocupado com o cuidado de sua mãe, da sua família. Eu em tudo vos dei o exemplo. Eu em tudo. Nesses 30 anos, irmão, que eu trabalhei ali no lar do idoso, eu vi tantas coisas.
Uma vez, irmão, eu fiquei tão escandalizado com o líder. Ele foi ali internar um parente seu. Ligou, tal, pediu a vaga, concedemos. Eu não sei porquê, mas ele foi internar o parente dele 2 horas da madrugada, era entre 1 e 2 horas da madrugada, ele chegou lá no asilo. Nessa época eu tinha improvisado a minha moradia no prédio da frente ali, estou escutando lá chamando no portão. Olhei da greta assim, foi um pastor, um idoso, dentro de uma Kombi de madrugada. Falei, eu não vou atender isso essa hora, não. Isso não é hora de internar ninguém. Mas ficou insistindo, né, irmãos? Eu falei, vou atender. Tive que levantar entre 1 e 2 horas da madrugada para fazer a internação de um idoso. Depois, mais tarde, dessa mesma pessoa, foi outro parente dele. E nós precisávamos de uma cadeira de roda. E quando esse parente dele faleceu, ele me pediu a cadeira de roda de volta. Queria a cadeira de rodas. Eu falei, não é possível. Não vou te devolver essa cadeira, não. Tanta necessidade aqui. Eu falei, não, eu preciso lá para a minha igreja para recepcionar as pessoas. Eu falei, não vou devolver, não. Não é possível. E assim, irmãos, Jesus nos dá o exemplo. Eu em tudo vos dei o exemplo. Então, Jesus, ele teve o cuidado com a sua mãe, ele cuidou da sua mãe toda a sua vida, cuidou dos seus irmãos, porque ele era o primogênito. A história nos diz que Jesus era carpinteiro, e no último minuto, na última hora, ali na cruz do Calvário, ele ainda tinha essa preocupação, sofrendo ali na cruz, expirando. Ele estava ali delegando alguém os cuidados da sua mãe. Mas o tempo, irmão, não nos permite. Vamos falar um pouquinho aqui sobre coisas que também Jesus nunca fez. Eu em tudo vos dei o exemplo. O que Jesus nunca fez, irmãos? Nos dando o exemplo para nós. Primeira coisa, que Jesus nunca foi hipócrita. Tá. O que é hipócrita, irmãos? Hipócrita é a pessoa que é fingida, é a pessoa que tenta apresentar uma coisa que ela não é. É você apresentar algo que você não tem. Isso chama hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela vem do grego, era usada na Grécia Antiga para definir o artista. É o ator e a atriz que nós vemos hoje na televisão. Ele apresenta um papel ali, né, irmão Gerson? Que na realidade ele não é. Mas como ele é um artista, ele apresenta ali muito bem, ele representa aquela personagem ali muito bem. Então o hipócrita antigamente era o artista. Mas Jesus nunca foi hipócrita. Ele era verdadeiro, irmãos. Autêntico. Autêntico. Tá? Eu em tudo vos dei o exemplo. O servo de Deus tem que ser autêntico. Tá? Mas vamos em frente, irmãos. Jesus nunca foi caloteiro, irmão. Nós estamos num curso de doutrina, irmão. Caloteiro. Tem alguém que é caloteiro aqui? Caloteiro é quem não paga suas contas, quem não paga suas dívidas. Eu em tudo vos dei o exemplo. Irmão, o que tem de crente caloteiro hoje em dia, às vezes, irmãos, é mais difícil você lidar com crente que com incrédulo. Eu falo, meus irmãos, que a gente trabalha
Quantas decepções, irmãos, com servos de Deus. Compra e não paga. Empenha a palavra e não honra. Tá? Servo de Deus, irmão, não pode ser assim. Hoje em dia, irmão, se você, antigamente, quando você chegava num lugar, você falava que era um crente, a pessoa acreditava na sua palavra, beleza. Pode levar aqui, porque crente honra o seu compromisso. Hoje em dia, irmão, a gente tem que ter até medo de falar que é crente. Por quê? Por causa dos crentes caloteiros, crente que compra, não paga, assume compromisso e não honra. Mas Jesus falou, eu em tudo vos dei o exemplo. Jesus nunca foi caloteiro, irmãos. Certa vez, Jesus chegou em Cafarnaum. E quando Jesus chegou ali em Cafarnaum, foram cobrar dele. Falou, o vosso mestre não paga o tributo do templo? E Jesus perguntou para Pedro, mas eles cobram o tributo dos alheios ou dos filhos? Ah, dos alheios. Jesus, o tributo do templo, era um imposto que todos tinham que pagar, que é para a manutenção do templo. Era 2 didragmas, que era uma moeda grega de prata. Então, todos tinham que pagar esse imposto, desde lá do tempo de Moisés. E perguntar se Jesus não pagava. Como que Jesus ia pagar imposto, se o imposto era para o templo, manutenção do templo, para adoração a Deus? Se Jesus era o próprio Deus. Então, Jesus estava isento, porque Ele mesmo era o próprio Deus. Aí Jesus pegou para dar o exemplo, ele falou, Pedro, vai lá, lança o anzol lá, no mar. E ali Pedro lançou o anzol, quando abriu a boca do peixe, tinha ali um estáter. Falou, vai lá, paga um imposto para nós. Para quê? Eu em tudo vos dei o exemplo. Jesus não era obrigado a pagar, porque Ele é o próprio Deus, mas pagou para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. E como tem sido o seu exemplo? Eu, pela bondade de Deus, eu posso andar naquela areia que eu vivi 30 e poucos anos, eu compro ali em qualquer lugar. Entendeu? Quando eu cheguei lá, mudei daqui para lá, estava numa benção, né, numa prova tremenda. Fui lá para o asilo, não tinha salário, não tinha renda nenhuma. Cheguei num comerciante lá, pedi fiado para ele. Ele olhou para mim assim e falou, é que tem tanto fiado aqui já, tem muito, não posso abrir mais espaço e tal. Era o seu Zé Quirino, era o maior comerciante lá. Ele era o dono do armazém e dono do posto de gasolina. Aí eu fui numa mercearia pequena lá do Sr. William. Aí ele logo abriu uma caderneta lá em Areia, você ainda compra muito no caderno. Compra muito fiado lá. Fui lá e falei com o Sr. William, né? E eu sou cliente dele até hoje. Até hoje. Hoje ele já faleceu. Aí as filhas dele que tocam o comércio lá. Hoje ele é dono desse armazém. Eles têm loja lá de móveis, loja de material de construção. Né? E eu vou lá e só mando pegar lá até hoje. Né? Às vezes ficava devendo lá 10, 12 mil e ia pagando do jeito que eu quisesse. Construindo ali no asilo. Né? Mas por quê, irmão? Sempre honramos o nosso compromisso. Depois, mais tarde, o Sr. Zé Quirino ficou meu amigo. Eu ia lá, comprava também o que eu queria lá. Né? Mas Jesus falou, eu vos dei o exemplo. Crente, irmão, servo de Deus, tem que ter exemplo também. Crente não pode comprar, irmãos, e
deixar para lá, fingir que esqueceu. Tá? Crente tem que honrar o seu compromisso. Comprou, tem que pagar. Se você comprou e aconteceu algum revés na sua vida que você não pôde honrar seu compromisso, vai lá no credor, conversa, negocia, parcela de maneira que você possa, mas não finge que nada aconteceu, que está tudo certo, porque você vai estar envergonhando o nome do Senhor. Você vai estar envergonhando o nome da igreja, porque a pessoa te conhece como crente, como servo de Deus, aqui, servindo a Deus na Assembleia de Deus. Tem gente que muda até o caminho, porque não posso passar ali, não. Caloteiro. Romanos 13:8 nos diz: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. A não ser o amor. Outra coisa que Jesus nunca foi preguiçoso. Tem crente, irmão, que gosta de viver na aba do outro. Quer viver, né, irmão, na sombra do outro. Quer viver na sombra do papai. Não trabalha, né, irmãos? A hora que as coisas apertam, vou lá no papai, vou lá na mamãe. Preguiçoso, irmão. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz a palavra do Senhor. Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus foi exemplo, irmãos. Desde jovem ele trabalhou, ele teve a sua profissão, e ganhava o seu sustento. A Bíblia não revela, mas tudo indica que Maria ficou viúva, né? E Jesus, como primogênito, assumiu, irmãos, o comando da família. Ele assumiu ali os seus irmãos, que eram menores do que ele, e ele que era o responsável pelo sustento da casa. A história nos diz isso, a Bíblia não fala, mas a história nos leva a crer nisso, porque a Bíblia nos fala de Jesus aos 12 anos no templo, depois só volta a falar com ele aos 30 anos, quando ele inicia o seu ministério. O que é que Jesus estava fazendo nesse período? Cuidando da família, cuidando dos seus, trabalhando. Então vai ter com a formiga, preguiçoso. Às vezes a pessoa prefere ficar pedindo do que trabalhar. Esses dias eu estava precisando de alguém para fazer um trabalho pesado, né? Capinar, roçar. Que dificuldade para achar, hein? Uma vez o camarada prefere pedir, prefere ficar na sombra de que enfrentar a situação. Se for necessário, irmão, enfrente qualquer situação para você ganhar o seu dinheirinho honrado. Todo serviço, todo trabalho, ele é digno, ele é honrado, não importa que tipo de trabalho. Mas se você ganhou o seu dinheirinho honestamente, Deus te abençoe. Vamos em frente, irmão. Paulo disse, irmãos, se alguém não trabalha, também não come. Lá em 2 Tessalonicenses. Outra coisa que Jesus nunca foi, agitador de massa. Eu vos dei o exemplo. Como é que você se comporta, irmãos? Nas manifestações de massa. Nós tivemos aí um fim de ano político, uma agitação terrível. Como é que você se comporta? Podemos ter as nossas preferências. Eu sou bolsonarista, sempre torci para o Bolsonaro. Fazer manifestação, fazer baderna,
tomar partido, quebra, jamais. Acabou a eleição, acabou, ele se vira para lá e... né? Mas tem crente, irmão, que é agitador. Como que você se comporta? Mesmo dentro das nossas pautas religiosas, dentro da igreja, quando há qualquer um movimento, como é que você se comporta? É agitador também? Fica agitando as massas? Fica dividindo o povo? Jesus nunca foi agitador de massas. Eu vos dei o exemplo. Jesus, irmão, nunca teve um comportamento reprovável, escandaloso. Jesus, por exemplo, ele levou uma vida simples. Tá? Até os seus trajes, irmãos, eram simples. Mas como que você me diz isso? Quando foram prender Jesus, Judas teve que combinar um sinal com as autoridades. Aquele a quem eu der um beijo, esse vocês prendem. Mas por quê? Por que um beijo? Será que eles não conheciam Jesus? Jesus estava, né, irmãos, ali no meio dos seus discípulos. Jesus se trajava simplesmente igual aos demais. Não dava para identificar, não, era tudo igual. Todo mundo, né, irmãos. E Judas falou, aquele que eu beijar é esse. Tá. Aquele que eu der o beijo é esse. Prende ele com segurança. Tá? Então ele usava trajes simples, igual aos seus discípulos. Assim também, irmãos, devemos ser nós. O servo de Deus, a serva de Deus, irmãos, até para se trajar tem que ser simples. Ninguém precisa, irmãos, pode se vestir bem e com simplicidade. Você pode se vestir bem e com elegância. Mas hoje em dia, irmãos, é cada coisa que nós vemos. Misericórdia. Misericórdia. Você tem que saber, irmãos, você tem que saber distinguir entre o santo e o profano. Você tem que fazer diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia nos fala sobre isso. Mas hoje em dia, irmão, tantos crentes que você não consegue mais identificar o crente. Se está na rua, se está no comércio, se está em qualquer lugar, está dentro da igreja. A pessoa está aqui assistindo o culto, você não sabe que nem é membro da igreja. Por quê? Porque não tem diferença. Os trajes, irmãos, não indicam que é um servo de Deus. Tem que ter diferença, irmão. Os meus filhos são advogados, irmãos. Tá? Vai numa audiência lá num fórum. Você pode entrar de qualquer... Pode entrar lá, Cid? Hein? Não pode ir lá numa audiência de bermuda, não? Oh, mas por quê? Não é igreja? Ah, decoro. Decoro, tem que ter decoro é vergonha. Você nem entra, irmão, na porta lá. E por que que na igreja, na casa do Senhor, você vem de qualquer maneira? Por que que para adorar a Deus eu posso ir de qualquer jeito? Ah, isso é costume. Isso é costume, isso aí é... né?
Muitos estão falando, tem costume bom e tem costume ruim também. Né? Mas nós temos que fazer a diferença, irmão. Temos que fazer a diferença. O servo de Deus tem que fazer a diferença. Se estamos na igreja, se vamos para a igreja, irmãos, existe o traje adequado. Se eu vou num outro local, existe o traje adequado. Tem que fazer a diferença. Então, Jesus, irmãos, ele nunca teve roupa escandalosa, nunca fez nenhum escândalo. Eu em tudo vos dei o exemplo. Mas vamos em frente aqui que a hora não... Jesus, irmão, nunca foi bajulador. Bajulador. É outra coisa que Jesus nunca foi. Eu em tudo vos dei o exemplo. Tá? Tenha cuidado, irmão, com a bajulação. O elogio, irmão, dito no seu tempo certo é muito bom. Tá? A gente ser elogiado em determinados momentos nos eleva a nossa estima, nos ajuda, né? No tempo certo. Mas toma cuidado, que tem gente que é bajulador. Só que as pessoas que ficam te bajulando, foge disso, irmão. Começou a ficar todo dia elogiando, mas fulano é uma benção. Isso faz mal, irmãos. Faz mal até para a gente. Nós temos um exemplo aqui na Bíblia de uma pessoa que chamava Daniel. Daniel, né, irmãos, era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Deus revelava as coisas para ele. E Daniel já estava com uma certa idade, e certo um dia apareceu lá uma mão lá, escreveu uma sentença contra o rei, e ninguém conseguiu decifrar ali aquela linguagem. E a rainha mãe falou lá para o rei, tem um tal de Daniel aqui no seu reino, que ele é capaz de ler isso aí, interpretar isso aí. No tempo dos seus pais, do seu avô, aconteceu isso. E Daniel foi levado ali na presença de Beltesazar. Beltesazar encheu a bola de Daniel. Tenho ouvido que em ti há o Espírito dos deuses, e que é isso, e que é aquilo. Se você me der a interpretação, você vai ser o terceiro no reino, vou colocar joias em você, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se fosse, irmão, nos dias de hoje, opa, é a minha hora, irmão Wilson, hein? É o meu momento, pastor Sebastião. Daniel, né, irmão, falou, os teus dons, os teus presentes, você fica com tudo isso para você, mas contudo eu vou te dar a interpretação. Ele não aceitou, irmãos, aquela bajulação, aquele agrado, tá? Não aceitou. Bajulação, irmãos, não aceite ser bajulado, irmão. Às vezes as pessoas estão te bajulando na sua frente, mas por trás, geralmente é outra coisa. Tá? Geralmente o bajulador, ele vem te elogiando, querendo alguma coisa, alguma vantagem. Então foge disso. Jesus nunca foi bajulador de ninguém. Quando ele chegou diante de Herodes, muito pelo contrário, ele tinha aquela raposa velha, né? A linguagem dele foi forte, Deus. Tá? Mas para terminar, irmão, que a hora... Ah, meu Deus. Jesus nunca foi mentiroso, irmão. Mentiroso.
Vocês já viram alguém ser disciplinado por mentira? Está lá no estatuto da igreja. Hein? O estatuto da nossa igreja diz lá, passivo de disciplina. Quem cometer mentira. Vocês já viram alguém ser disciplinado por mentira? Mas está lá no papel. Mas a Bíblia condena. Ficarão de fora. Está lá. Os mentirosos. A mentira é o primeiro pecado que está lá na Bíblia, lá no Gênesis. Foi a astúcia do diabo usar a mentira. E é o último que está lá na Bíblia. Tá? Lá no Apocalipse. Se você não tiver cuidado, irmãos, a mentira passa a ser uma coisa normal na nossa vida. A pessoa que começa mentindo, vai pegando aquele hábito, depois ele nem percebe que ele está usando de mentira. Tá? Ele vai se acostumando com a mentira. E o crente, irmãos, ele não pode ser mentiroso. Crente, servo de Deus que vai morar no céu, tem que ser sincero, quer dizer, sem cera. Servo de Deus, irmãos, não mente em forma alguma. Jesus, ele disse, seja o vosso falar, e o que passar disso é do maligno. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja. Que Deus guarde a minha vida. Que Deus guarde a sua vida. Em nome de Jesus Cristo.